Vamp, vitória do Corinthians, 3-0. O Corinthians até sofre um pouquinho no início, mas depois consegue ir muito bem e o Mirassol pouco fez no segundo tempo, Vamp. Você não lembra assim, de nenhuma defesa do Hugo, né? Defesa importante, né? O Mirassol tem a posse de bola, tudo. O Mirassol começa melhor, o Corinthians faz o gol, fica ali no equilíbrio, o Mirassol com posse de bola e o Corinthians sendo cirúrgico. 3 oportunidades, 3 gols, participação do Yuri Alberto, né, nos 3 gols. Uma vitória muito importante, esse Mirassol que é pela primeira vez disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, dando um trabalho aí às grandes equipes do futebol brasileiro, né? É a primeira derrota para uma equipe paulista. O Mirassol que dentro da competição não tinha perdido nem pro Palmeiras, nem pro São Paulo, Santos e Red Bull Bragantino. Tinha vencido esse Corinthians no primeiro turno. O Corinthians devolve a derrota, sobe na tabela, vai ali para a 10ª posição, que eu acho onde o Corinthians deve ficar ali entre o 8º, 9º e 10º, né? Tentando buscar uma vaga para uma pré-Libertadores. E o Mirassol que está ali sonhando já em fazer seus 45 pontos e ver o que vai acontecer dentro da competição. Tem um jogo a menos, de verdade, né? Mas é uma equipe muito boa. Gostei da equipe do Mirassol, mas o Corinthians na noite de hoje fez para merecer, depois de alguns jogos sem ganhar Itaquera, volta a vencer e ia somar mais 3 pontos na tabela. E enfrentou um adversário forte, né, José Manuel de Barros? Um time que, claro, hoje pela primeira vez na Série A, mas nesse primeiro ano faz uma campanha espetacular e está brigando por G4. Os números mostram, é fato, o Mirassol na parte de cima da classificação. Então o Corinthians em casa consegue um triunfo contra um adversário importante do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida alguma, a campanha do Mirassol é espetacular. Assim, você faz recortes, né? O Mirassol vinha de 4 vitórias e um empate em 5 jogos. Nos últimos 3 ele perdeu 2 jogos, lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. O Atlético ficou com um homem a menos, com o Alonso expulso. E o segundo tempo foi um massacre, né? Foi assim, coisa de 19 finalizações do Mirassol, 3 do Atlético Mineiro, 80% de posse de bola, né? É um jogo que o Mirassol não deveria ter perdido. E acabou perdendo. Depois teve um empate contra o Bragantino em casa. O Bragantino foi uma equipe que conseguiu 4 pontos contra o Mirassol, né? Deve ter uma das exceções aí no campeonato brasileiro até aqui. Empatou. E hoje foi um daqueles jogos também que o Mirassol vai olhar. Teve mais posse de bola, teve muito mais finalizações no jogo, né? Se você olhar nas estatísticas, além de ter tido mais posse de bola, 64-36 no fim, 21 finalizações contra 10. Tá certo que errando muito alvo, né? E assim, o Vampeta falou bem, né? O Hugo Souza, qual foi a grande defesa do Hugo Souza? O time teve a oportunidade, por exemplo, que o Reinaldo entrou, ele tentou bater direto pro gol, se cruza, provavelmente, acho que o Carlos Eduardo que entrava poderia ter feito o gol. Ele bateu forte, não deu tempo do Carlos Eduardo chegar. Bateu cruzado, ele tentou fazer o gol, acho que poderia ter escolhido uma jogada melhor, como cruzar ali na pequena área pro gol. Ele chegou, teve algumas jogadas de perigo ali na entrada da área do Corinthians, mas sem acertar o alvo também, né? Não foi jogo para 3-0 pro Corinthians, mas o Corinthians foi muito cirúrgico. O Corinthians teve 3 finalizações no alvo e fez 3 gols. Uma delas num pênalti, claro, né? O pênalti sofrido ali pelo Yuri Alberto no primeiro tempo, que o Maicon bateu, quase o Walter chegou, mas bateu muito bem o Maicon ali no limite, pertinho da trave, e aí fica muito, muito difícil pro goleiro. E no segundo tempo, o Corinthians me parece que chegou... Eu não sei se ele chegou mais do que as 2 vezes em que marcou o gol. O Corinthians atacou muito pouco, deixou a bola com o Mirassol. O Mirassol rondou a área do Corinthians o tempo inteiro, sem conseguir finalizações importantes, e o Corinthians foi lá umas 2 vezes, talvez tenha chegado 3, nem lembro direito, né? Mas 2 vezes que chegou em condições de finalizar, fez 2 gols, né? A do Yuri Alberto lá na ótima assistência do Vitinho, e nessa final, na ótima assistência do Yuri Alberto, com a finalização bem feita do André, fazendo 3-0. Não foi jogo para 3-0. Mirassol não merecia ter perdido por 3-0, mas tem essas coisas no futebol. O aproveitamento do Corinthians foi sensacional, né? Foi cirúrgico, 3 finalizações no gol, 3 gols,
do Corinthians para cima do Mirassol. Time reabilitado e a vitória foi muito importante, até se você olhar na sequência, né? Serão 2 jogos fora de casa e 1 em casa. Santos fora, dia 15, Atlético Mineiro em casa, dia 18, e o Vitória fora de casa no dia 25, para a gente ficar no mês de outubro. Nesse mês, os 3 jogos que o Corinthians vai fazer, dos 3 jogos, 2 serão fora de casa e o jogo em casa é contra o Atlético Mineiro, é a sequência do Corinthians. E outra coisa importante para o torcedor olhar agora, né, é a condição da tabela. Antes ele olhava para trás e a proximidade dele com a zona do rebaixamento era maior, ele estava muito mais próximo da zona do rebaixamento do que, por exemplo, do G6 ou G8. Acho que G6 está duro o Corinthians olhar agora. Mas ele pode olhar para o G8, especulando a possibilidade de mais 2 vagas para a Copa Libertadores da América. Ele está a 8 pontos agora do Vitória, que é o primeiro na zona do rebaixamento, aumentou de 5 para 8. É uma boa notícia. E ele olha para frente, ele está a 5 pontos do São Paulo, que é o 8º, por exemplo. O 7º tem a mesma pontuação. Então ele está muito mais próximo desse G7, G8, porque contra o Bahia a distância ainda é de 7 pontos. É um pouco maior ainda, né? Mas ele abriu, pelo menos antes de terminar essa rodada, em relação à zona do rebaixamento e se aproximou um pouquinho ali para especular, quem sabe, uma arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro, tentando se aproximar um pouco mais, especulando a possibilidade de um G8. Vai dar para chegar? Não sei, talvez não. Né? Talvez o campeonato seja esse mesmo, se distanciar e ficar sossegado em relação a manter a maior distância possível da zona do rebaixamento. Esse resultado foi muito importante para isso. Exatamente, e temos que falar, né, do Yuri Alberto. Hoje ele tem o pênalti, ele não bate, o Maicon vai e bate e converte, mas como o Zé falou, ele participa dos 3 gols. E tem aqui e marca, né, um dos gols, o segundo, e ele chega agora à marca de ser o segundo jogador com mais gols no Campeonato Brasileiro nessa década. São 55 gols. Então ele assume essa vice-liderança. O Hulk lidera com 60 gols na década, né? 60 gols em 138 jogos, e o Yuri Alberto 55 em 143 jogos. E o Pedro, do Flamengo, 54 em 133 jogos. São aí os artilheiros da década no Campeonato Brasileiro, Vamp. O Yuri, que foi muito questionado depois daquele pênalti contra o Flamengo, que ele perde, né? Acaba fazendo uma graça e perde o pênalti. Hoje ele não cobra, mas participa dos gols, faz o segundo gol. E é um jogador bom, né? Mas naquele lance, de fato, ele errou, foi criticado, mas é um jogador, não é à toa que ele tá nesse top 3 e é o segundo maior artilheiro aí nessa década no Campeonato Brasileiro. Não é à toa, porque se passaram aqui no Brasil vários jogadores importantes, internacionais inclusive, e o Yuri tá nesse bolo. É um jogador que foi convocado para a seleção, né? Até depois da era Tite. É um cara importante para o Corinthians, é o artilheiro do time, um dos principais jogadores do país, né? Mas naquele jogo lá contra o Flamengo merecia receber as críticas que recebeu mesmo, né? Voltando depois de 4 meses a não fazer um gol. Você vai pegar o líder do campeonato, é o Flamengo, que vinha de uma vitória de disputa de pênalti pela Libertadores, foi irresponsável naquela noite, né? Perdendo o gol, cometendo tudo errado, ainda toma o cartão que não leva ele a jogar contra o Inter de Porto Alegre. Isso pode acontecer na carreira, né? Mas foi responsável sim naquele jogo. Ninguém está tirando o mérito que é um jogador importante, um dos principais atacantes do futebol brasileiro, mas naquela noite contra o Flamengo mereceu todas as críticas que recebeu. Tanto que chorou, pediu desculpa, porque fez merda. No jogo de hoje, jogou muito, né? Participou, sofreu pênalti. No último minuto ali deu o passe para o André fazer seu gol na equipe profissional, né? Ele junto com o Garro e o Depay são os 3 principais jogadores do Corinthians de linha, né? Porque você tem o Hugo que aí tá no gol e foi convocado para a seleção. Quer dizer, é um cara que o Corinthians conta muito. E naquele momento, diante do Flamengo, precisava dele. Como precisa em todos os jogos, como foi hoje objetivo e cirúrgico. Então, com a chegada, com a volta do Depay, depois da data FIFA, e o Garro a gente não sabe como é que tá, e também falta o Carrijo aí, com esses jogadores o Corinthians
todos juntos, eu acho que o Corinthians ainda briga ali pela quinta, sexta colocação. Né? Sem eles todos juntos, eu acho que vai brigar ali, oitavo, nono, décimo, vai oscilar pelo ali. Zé, ainda sobre o Yuri Alberto, um gol hoje, uma assistência, duelos ganhos. Ele participou de 10 e ganhou 5, 4 faltas sofridas e um pênalti sofrido, aquele que o Maicon converte. Os números de Yuri Alberto na partida de hoje, somando com esse dado que eu trouxe, que ele chega à marca de 55 gols e se torna o vice-artilheiro, né, do Brasileirão nessa década, Zé. Foi o jogador mais importante ofensivamente falando do jogo, né? Não só do Corinthians, do jogo. Sem ele, o Corinthians não ganha o jogo. Sofreu o pênalti, você acabou de falar, fez o segundo gol, né? Ótima assistência do Vitinho, né, que entrou durante a partida, né, e dá assistência ali, segurou a bola da esquerda. Acho que todo mundo imaginava, ele vai dar a bola pro Memphis Depay, né, que estava na grande área, ele desesperado, pedindo, certamente gritando, e todo mundo de olho. Aí aparece o garoto André, vindo de trás, e ele acertadamente faz assistência pro garoto. E o André não negou fogo, não. De pé direito finaliza, acho que teve até um pequeno desvio, né, no marcador, e a bola vai para a rede. Foi o principal jogador ofensivamente do Corinthians hoje. Num jogo complicado. O Vitinho entrou, participou bastante do jogo, o Memphis Depay não. Ele entrou, está muito tempo fora, né? Entrou até para ganhar um pouco de ritmo ali, não teve uma participação destacada na partida de hoje. Hoje o Guinegão, que tem salvado o Corinthians aí, marcando gols importantes, ele foi mais um jogador assim, ajudando na marcação, marcando saída de bola, é aquele jogador que incomoda, não deixa o adversário, porque o Mirassol é o time que sai jogando lá de trás e com muita competência. Então foi importante, o Guinegão ajudando nessa marcação na saída de bola, e o Yuri Alberto já faz isso também, né? O Breno Bidon ajudando muito nessa marcação aí na saída de bola do adversário também, pedindo uma melhor construção, né, da equipe do Mirassol. Então o Guinegão hoje, a presença dele no jogo, a participação dele no jogo foi muito mais, né, para marcar a saída de bola do que em ações mais ofensivas. Nessa parte ofensiva, o grande jogador do Corinthians e do jogo foi, sem dúvida alguma, o Yuri Alberto, né? E os números não mentem, né? Foi um jogador fundamental nessa vitória do Corinthians contra o Mirassol hoje, um adversário difícil, foi difícil mesmo, ficou muito tempo com a bola, mais posse de bola, mais finalização, enfim, só não teve muita competência, né, nessas finalizações. Ou a gente pode olhar também para o sistema defensivo do Corinthians. O Gustavo Henrique fez um grande jogo, fez uma partida muito boa ali na zaga, e o menino João Pedro também fez um bom jogo hoje na Arena do Corinthians em Itaquera. E essa é, de longe, a maior derrota do Mirassol nesse campeonato, na Série A, na primeira vez do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. Os outros resultados negativos haviam sido por um gol de diferença. Cruzeiro 2-1, Bragantino 1-0, Flamengo 2-1, Atlético Mineiro 1-0. Então, todas as derrotas tinham sido por um gol de diferença. Hoje toma 3, né? Mas como acho que o Zé citou isso, né? E eu concordo, não era um jogo para 3-0, mas pela circunstância aconteceu. Mas realmente o placar sai por esse gol. O 2-0 estava de bom tamanho, né? O 3-0 acaba sendo um pouco maior, mas claro, não tira nenhum mérito do Corinthians, que forçou esse 3-0 até o final. E a polêmica, não tem como não falar da polêmica do gol. O primeiro gol, que sai naquele lance. O Vamp inicialmente havia falado que não era pênalti, depois ele reviu um outro ângulo, uma outra imagem. Sem personalidade. E falou que foi pênalti. Olha aí, Vamp, falando que você não tem personalidade. Mas... Tem o Inter. Mas e o pênalti? Então você fechou questão que foi pênalti. Foi pênalti, né? Pela primeira imagem, muito rápida, tanto que o Zé não viu. E aí, revendo, no último lance, sim, pênalti bem marcado, o Reinaldo puxa mesmo o Yuri Alberto. Um pênalti bem marcado, onde o Yuri Alberto, né, pelo aquele lance contra o Flamengo, tudo que houve naquele jogo, segurou a onda, o Maicon bateu. O volta ex-Corinthians, muito tempo de Corinthians, pegador de pênalti quase vai, mas o Maicon bateu bem. Quando a gente abre o placar, se segura, toca bem a bola, deixa passar o tempo. Então, para mim, não tem polêmica nenhuma. No primeiro lance, a gente via
Parecia que não, mas foi pênalti. E muito bem marcado. E você, José Manuel de Barros, concorda, discorda? Eu realmente não consegui ver uma imagem ainda... porque me lembra muito o lance lá do Beira-Rio, né? Lembra muito o lance do Beira-Rio. Hoje tivemos um lance polêmico também no jogo do Grêmio. Para mim também não foi pênalti. Grêmio e Bragantino, né? Que define ali o resultado pro Bragantino já no último lance do segundo tempo, né? E você, Zé? Então, eu tenho uma posição assim, bem clara, que esses mais ou menos pênalti, quase pênalti, eu não daria nenhum. Mas se eles resolverem marcar todos os pênaltis assim, esses quase pênaltis, aquilo que a gente costuma falar às vezes, ó, cara, é meio forçado, mas dá pra marcar, não sei o quê, é meio assim. Eu não marcaria nenhum, mas assim, você tem que fazer isso em todos os jogos. Ou então você marca tudo. O que você não pode é escolher o jogo para marcar. Nesse jogo eu vou marcar, nesse outro eu não vou. E a gente tá cansado de ver. No Grenal teve um... PH vai lembrar aí, que ele vê todos os jogos do Inter. E estava lá. Que tem assim, o cara puxa a camisa, aí o árbitro escolhe. A bom desse jogo, puxou a camisa, eu vou marcar. Como aconteceu em Inter e Corinthians. Teve o segurando a camisa, teve força para derrubar? Não teve. Aí tem jogo que marca, tem jogo que não marca. Então, no Grenal, não marcaram. No jogo Inter e Corinthians, o pênalti foi marcado. O toque de mão, lá no jogo do Grêmio, teve um jogo do Grêmio, o último que foi lá em Porto Alegre, Botafogo. contra o Botafogo, o juiz deu pênalti. Agora, Bragantino e Grêmio, aí a favor do Bragantino, o árbitro deu pênalti. Ou seja, aí o quê? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, marcou nos dois. Marcou lá, marcou aqui, então tá tudo certo. Né? Se for pra seguir o critério, ó, toda bola que desviar na mão desse jeito, eu vou dar pênalti. Todo mundo vai marcar pênalti, vai ser pênalti. Eu não marcaria nenhum. Mas se eles marcarem em todos, seguindo o critério do jogo lá, é correto marcar aqui também. Então, ok, pênalti lá, pênalti aqui. A grande questão é, se não... É isso que você falou. E eu acho que pesou muito hoje, por exemplo, contra o Corinthians, pro Inter deram. A favor do Corinthians agora. Isso que eu ia falar, isso. Deram também, porque é o seguinte, tirou lá, deu aqui, devolveu aqui. É mais ou menos. Então, é mais ou menos por aí, pois tá muito mas aí errado. O Mirassol tá não errado. tem nada a ver com isso, né? O Mirassol não tem nada a ver com então, isso. Então, no próximo jogo do Mirassol que tiver, compensa. eles vão dar. Se compensar, se der, estabeleceu-se um critério. Todo lance assim vai ser pênalti. Ou então, nenhum. O que eu acho assim, pra mim não devia dar nenhum. Esse critério. Mas assim, se eles derem todos, ok, vão dar todos os lances, vão dar pênalti. Então tá, eu até aceito. Eu não daria nenhum. Agora, o que não pode é você escolher. Nesse jogo eu dou, naquele jogo eu não dou. E só lembrando, Zé, que nessa semana, não vou me lembrar, foi quinta-feira após o jogo do Corinthians Internacional, a CBF emitiu um comunicado de que estaria pensando para esse retorno do Brasileirão, parar de marcar aqueles micropênaltis, que foi como o lance do Kaká com o Bruno Henrique. Hoje foi um micropênalti. Todos esses pênaltis todos são micropênaltis citados. Todos os pênaltis marcados recentemente são mais ou menos assim. O Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo tá reclamando em rede social aí, né, assim, apontando micropênaltis que o árbitro não marcou. Eu tava transmitindo o jogo, eu não vi nenhum pênalti. Mas depois a torcida achou. Esses possíveis pênaltis, você chamou de micropênaltis, cara, naquele jogo o árbitro não deu. Tem jogo que dá, essa é a questão. Eu não vi nenhum quando narrando o jogo ali, né? E assim, você não tá aqui pra ficar procurando, né? Mas assim, eu entendi o que você quis dizer e acho que isso aconteceu mesmo por ter sido o jogo passado e nesse compensa. Só que, por exemplo, daqui a 3 rodadas vão esquecer. E aí vai ter um lance parecido que pode ser que não seja marcado, entendeu? Porque eu acho que foi marcado mais pela lembrança recente, entende? E também por causa de Flamengo e Corinthians. A bola foi para lateral era pro Corinthians, o Bandeira deu lateral pro Flamengo, o Plata foi esperto e o Corinthians foi prejudicado. Memória, né? Tem esse peso, né? E o Corinthians tem, nas últimas horas, reclamado muito disso, fazendo as contas. Deixei de ganhar 15 pontos. Por causa de erros de arbitragem, essa coisa toda. São muitos erros. Claro que numa hora dessa, na hora de um lance meio duvidoso. Agora, o lance em si, o que eu vi? Reinaldo estava segurando o Yuri Alberto. Mas ele... E a gente vê muito isso no futebol. O cara segura,
Mas na hora certa ele solta. Quando é bola parada, ele está segurando. Quando o árbitro autoriza e sai a cobrança do escanteio da falta, o cara solta. E aí o árbitro não vai marcar com o jogo parado. Mas assim, esse lance não era isso. Ele estava segurando, na hora do cruzamento ele soltou. Não era bola parada. Aí o VAR foi ver e viu que ele estava segurando pelo braço. Mesmo tendo soltado, assim, ele deu a oportunidade para que o VAR chamasse e o árbitro fosse lá rever e marcar. E assim, eu brinquei com o Vamp no início do jogo. Eu acho que pode. É um lance que dá para marcar por conta disso. Então, mas o Reinaldo segurou. Eu concordo. Só que eu brinquei com o Vamp com relação a... Comigo não tem brincadeira de dizer. Eu brinquei com eles com relação a banca paga e recebe, porque de fato acontece isso. E você citou o caso do Grêmio com o Botafogo, o Grêmio com o Bragantino. Muitas pessoas vão lembrar, 2024. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Grêmio ficou pé da vida com aquele pênalti de Itaquera que não foi marcado, que o Yuri Alberto fica com o braço aberto. Até hoje, os torcedores do Grêmio ficam nessa, né, de reclamar. Tem gente que fala que o Grêmio não foi campeão brasileiro por isso, inclusive, Guilherme Silva. E aí, o pessoal lembra, o Corinthians em Porto Alegre também foi prejudicado. Então, por isso que eu falo, em todos os brasileiros, 23, 24, 25, 26, 27... em que ano que for, onde for também, aqui no Brasil, vai acontecer isso. No retorno ou no primeiro turno, vai ter um erro a favor de um clube e no retorno vai ser ao contrário dele. E isso acontece com rodada sim, rodada também. Então não adianta a gente ficar falando de assim, é complô pra ajudar tal clube. A arbitragem é fraca.